Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Quill Podcast. Nesse episódio a gente vai estar acompanhando o 9º capítulo do mangá de Kimetsu no Yaiba. Então seja muito bem-vindo, conto com a sua participação aí nos comentários, dizendo o que você achou do capítulo do mangá. Se você já viu, o mangá, se você já assistiu também o anime, isso seria muito importante para a gente estar aqui com essa dinâmica, Vocês aí comentando e participando seria bem legal. Mas antes, gostaria de te pedir para você seguir a gente lá na página, Quill Podcast no Facebook, também o nosso canal no YouTube, Quill Podcast. A gente está sempre postando lá, os episódios aqui. Também no Spotify também vai estar disponível o episódio desse podcast aqui. Bom, também gostaria de pedir a você confere o link lá da descrição do vídeo, tá? Que vai ter você vai estar sendo redirecionado para um curso que eu sou afiliado, e estou divulgando esse curso. Se você tiver interesse e puder, confere lá o curso. É um curso sobre negócios online. Me ajudou muito no momento que eu estava precisando. Então, não convém aqui detalhar o que é o curso, mas se você tiver interesse, por favor, confere lá. É um curso sobre negócios online. Só você acessar o link aí na descrição, tudo bem? Então vamos lá. O que aconteceu no 8º capítulo? A gente viu que o Tanjiro estava ali enfrentando aquele demônio mutante, e finalmente ele venceu ele. E aí ele passa no teste, para fazer parte da milícia dos matadores de demônio. E aí, depois de tudo aquilo, é explicado para ele como que ia ser, a sua integração ali na milícia. E aí ele volta para casa. E aí começa o 9º capítulo com o Tanjiro voltando para casa. Bom, na capa do capítulo tem o Tanjiro, todo arrebentado, ali com faixas na cabeça e tal, segurando um pedaço de pau, porque ele não conseguia andar direito. Então a gente percebe que ele sofreu muito com aquela luta e com aquele teste. E aí está dizendo aqui na capa, que ele estava exausto, de cabeça baixa, e aí que ele estaria voltando para casa. E o nome do capítulo é Bem-vindo de Volta. Então vamos lá. Aí começa com o Tanjiro, aquela caminhada dele voltando para casa, dizendo que ele era ingênuo, mesmo passando no exame para entrar na milícia dos matadores de demônios, ele foi ferido, que o fardo que ele estava carregando era muito pesado. E aí ele diz, que mesmo tendo encontrado apenas 8 demônios naquela seleção final, ele matou eles, sem sequer ter conseguido conversar com eles. Por quê? Porque o Tanjiro ele queria essa informação, dos demônios a respeito de como ele poderia curar a Nezuko. Então por isso ele ficou chateado com isso. E aí ele continua dizendo, que ele não teve chance nenhuma de perguntar a eles, E aí ele vai embora para sua casa, que no caso seria encontrar, o velho, o Urukotake e a Nezuko, que ele tinha deixado ela para trás, que estava dormindo e tal. Já tinha bastante tempo que ela estava naquele inconsciente, Depois de ter lutado com um demônio, ela ficou inconsciente. Então, ela ficou dormindo por vários dias não, anos, Se passou mais de um ano da Nezuko dormindo, então ali o Tanjiro, depois de ter enfrentado seu teste final lá pela
milícia dos matadores de demônios, ele volta para casa. E aí ele vai comentando, né, a respeito disso, porque ele fez esse teste e a oportunidade que ele tinha, ele não conseguiu cumprir, né, que era perguntar aos demônios se havia uma cura para uma pessoa que se transformou em demônio voltar a ser humano. E aí continua com ele indo, né, no seu caminho. E aí ele chegando na casa, ele vê um movimento, né? Aparentemente é uma pessoa que bateu na porta, se chocou com a porta no caso, e a porta saiu voando e tal. E aí o Tanjiro se depara com a Nezuko. É uma cena bem bonita, sabe? Porque o Tanjiro tá ali segurando aquela vareta, aquele pau para andar, todo machucado ali e tal. E ele encontra a Nezuko, que ela tá até bem desenhada. E aí o Tanjiro ele chama por ela, grita, né, aliviado que ela tinha acordado. E aí ela vai ao encontro dele. E aí nesse momento ele acaba caindo, né? Porque ele estava segurando ali uma espécie de bengala. E com a sua empolgação ele acaba até caindo. E aí a Nezuko vai em direção a ele e o abraça. Uma cena bem bonita de se ver. E o Tanjiro chora. Feliz, né, de ter reencontrado a irmã dele, perdão. E ele perguntando, né, por que ela tinha entrado em coma daquele jeito, que ela dormiu e não acordava mais, ele pensou que ela estava morta. E aí aparece, né, o Urokotake abraçando os dois. E aí ele diz, né, que finalmente o Tanjiro, ele tinha voltado vivo. Bom, eu tenho uma observação para fazer aqui a respeito do Urokotake, né? A gente tem essa impressão que ele é uma pessoa mais fechada e tal. E ele não pensou duas vezes em ir lá correr e abraçar o Tanjiro, né? Então foi um pouco legal, sim, de ter visto isso. E me perguntando, né, se a personalidade do Urokotake ela teria mudado, né? Porque de começo ele parecia muito rígido. Não é uma grande mudança, mas vale observar, né? Esse comportamento dele ter ido ao encontro do Tanjiro e abraçado ele, sem pensar duas vezes. E aí, depois ali que eles se encontraram e tal, já mostra o Tanjiro dentro da casa e tinha se passado 15 dias. Né? E aí o Tanjiro ele fala pro... Ele chega na porta, né? Ele chegou na porta, né? Como se tivesse visto alguém do lado de fora. E fala, né, por Okotake que tinha uma pessoa do lado de fora, né? Se ele estava esperando alguém. E aí aparece essa pessoa com um chapéu bem grande, né? Parecendo uma bacia, só que de palha, né? Vamos dizer assim. Aí com cheio de bolas no chapéu e tal. Bem enfeitado. E aparentemente está guardando alguma coisa nas suas costas, né? Tá carregando algo. Com manto e tal. E aí essa pessoa chega, né? Pro Tanjiro, e o Tanjiro fica meio surpreso, né? Ao ver aquela pessoa. E essa pessoa se apresenta pro Tanjiro, né, dizendo que o nome dela é Hagan Neduka. Caramba, só tem nome difícil, viu, nesse mangá. E aí ele se apresenta, né? Ele dizendo que ele forjou a espada, né, que seria usada pelo Kamado Tanjiro. E aí o Tanjiro fala que ele seria, né, esse Kamado Tanjiro.
E aí ele chama ele para entrar na casa dele. E ele para ali na frente da casa. E em vez de entrar na casa, ele começa a falar, né, que aquela espada é a espada Nichirin. E apoia, né, algo ali no chão ali. Aparentemente é uma madeira, mas essa madeira seria uma caixa. E aí o Tanjiro ele continua, né, chamando esse senhor para dentro. E o senhor, não dando a mínima para ele, fala que ele forjou aquela espada. E o Tanjiro continua chamando ele para dentro. E ele continua ignorando o Tanjiro, explicando para aqueles materiais, né, que ele usou na espada, eles são de pó de ferro e minério, né, da montanha mais alta que está mais próxima do Sol. E aí, né, aqueles são metais, né, que absorvem o poder dos raios do Sol. Então nós temos aqui, né, aquele que fez a espada, e ele explicando, né, a respeito, né, da espada dos matadores de demônios, que é especial, né, são feitos de materiais diferentes, né. E aí o Tanjiro ele só ouvindo ali fica meio sem entender o que está acontecendo. E aí ele ainda insiste para ele entrar dentro da casa e esse senhor ele continua dizendo, né, que a montanha de onde que vieram aqueles materiais, né, ela é banhada pelo sol o ano inteiro, né, que ela nunca foi tampada por nuvens ou chuva. E aí mostra, né, a Nezuko no quarto ali, debaixo da cama, e o Orokotaki do seu lado ali sentado. E aí, em pensamento, ele diz que ele viu que aquele garoto ele nunca ouve o que as outras pessoas têm a dizer, né? Ele pensando ali, porque o Tanjiro, enquanto o artesão, né, vamos dizer assim, o ferreiro, né, tá explicando ali a respeito das armas, né, de como funcionam as armas. O Tanjiro tá querendo que ele entre dentro de casa, não prestando atenção do que ele tá falando. Então por isso que o Orokotaki ali, em seu pensamento, ele disse isso. E aí ele fala, né, pro velho, né, pediu para ele esperar um pouco, para ele se levantar, né, o jeito que ele estava agachado ali no chão. E aí revela, né, o rosto desse ferreiro, né, que tem uma daquelas típicas máscaras, né, que o Orokotaki também usa. Só que essa de uma forma bem engraçada, né, que era como se fosse estivesse fazendo um bico, né, na máscara, como se estivesse assoprando algo. E aí tanto é que o Tanjiro ele comenta, né, que aquela máscara ali estranha. E aí esse ferreiro ele pergunta pro Tanjiro se ele é criança, né, do Carmesim Ardente. E aí ele diz que esse é o momento, né, que ele era o momento mais favorável para ele se encontrarem. E aí o Tanjiro responde para ele que ele não é, né, que ele é o Tanjiro, filho de Kie, né? Kie seria o pai de Tanjiro. E aí o ferreiro responde para ele, né, que ele não falou naquele sentido. E ele faz uma observação a respeito dos cabelos, né, e os olhos, né, do Tanjiro, que são vermelhos. E aí ele fala, né, que se a família é um negócio, né, que se fabrica fogo, e que então ele diz assim: se a família é um negócio que se fabrica fogo, então o certo é eles terem um filho como você.
que ele quer dizer, né, que é de ter uma grande sorte. E aí ele fala pro Tanjiro que ele para ele ficar feliz, né, com isso. Bom, ficou estranha essa parte? Ficou. Porque eu não entendi, né, mas vamos lá. Primeiro o Ferreira ele elogia o Tanjiro, né? Pode-se dizer um elogio ou não. Mas ele fala, né, que os cabelos do Tanjiro eles são vermelhos, né, os olhos também. E aí ele fala, né, que isso é uma família. É um negócio, né, que se fabrica fogo. Então o certo é eles terem, né, um filho como o Tanjiro. Que ele queria dizer que isso era de grande sorte, né? Então para o Tanjiro ficar feliz com isso, né? Ele ter seus cabelos vermelhos e olhos também. E aí ele pergunta, né, o que ele queria dizer com aquilo, que ele também não entendeu o que ele quis dizer. Daí essa outra parte o ferreiro fala, né, que parece que aquela espada ela pode se tornar vermelha, a espada que ele fez pro Tanjiro. E aí ele pergunta pro Orokotake, né, se era isso mesmo, se ela podia se tornar vermelha, e o Orokotake responde que sim. E aí ele fala pro Tanjiro tirar a espada da bainha. E ele pega a espada. E aí ele observa, né, que o ferreiro ele entrou na casa, né, finalmente, de tanto ele insistir. E aí ele só pensou, né, que finalmente ele decidiu entrar na casa. Então, aí o Tanjiro, depois que ele pensou ali isso, ele desembanhou, né, a espada. E aí o ferreiro ele fala, né, que o outro nome da espada Nichirin é a espada que muda de cor. E a espada muda de cor baseando-se em seu portador. E aí o Tanjiro segurando a espada ali, né, ela virada para cima. Ele surpreso com ela ali porque ela realmente mudou de cor, né? Mostra a cor da espada começando de baixo para cima mudando, uma tonalidade preta, né? E aí o ferreiro grita, né, negra. E aí o Orokotake também, né, diz ali que está negra. E o Tanjiro, né, ele ficou assustado, né, falando que aquela cor ela parecia ser bem ameaçadora, e se aquilo seria um mau sinal. E aí o Orokotake ele vai responder ele nesse momento. E aí a gente observa, né, que o ferreiro ali colocou a mão na cabeça, né, tá meio que desesperado ali. E aí o Orokotake responde pro Tanjiro dizendo, né, que não é bem assim, que ele nunca viu uma espada com aquele tom, né, de negro. E aí o ferreiro fala para ele que ele pensou que ele poderia finalmente testemunhar uma brilhante espada vermelha, né, daquela vez. E aí ele fica bravo com aquilo, né? Então, aquela expressão que ele fez antes seria porque a espada se tornou negra e não vermelha como ele esperava. E aí ele começa, né, a puxar a bochecha ali do Tanjiro. E o Tanjiro falando para ele que era perigoso, né, para ele tomar cuidado. Perguntou quantos anos ele tinha dele estar ali agarrando o Tanjiro, que o Tanjiro ainda estava segurando a espada, né? E ele gritou ali o número 37. Deve ser das vezes, né, que ele foi entregar uma espada, a espada acabou que 37 vezes não ficou vermelha, né? Pode ser isso. E aí nesse momento aparece um corvo ali, que a gente sabe, né, que o corvo acaba sendo um mensageiro pro Tanjiro, né?
ele recebe a ordem, né, de alguém do comando das milícias matadores, dos matadores de demônios, né, alguém da milícia lá. E aí essa mensagem é entregue pelo corvo, que, né, acaba falando, né, um corvo falante. E aí ele passa a mensagem pro Tanjiro dizendo que para ele ir rápido para a cidade do Nordeste. E aí dizendo para ele ir rápido caçar os demônios, né? E ainda fala que aquela seria a primeira missão dele. E aí esse primeiro momento que o Tanjiro ouve o corvo falar, né? Ele recebeu o corvo lá no final do teste para entrar na milícia e aí ele recebe a mensagem através do corvo pela primeira vez. E aí ele pensa, né? Que missão. E aí o corvo continua insistindo, né? Falando para ele se lembrar bem, para ele ir para a cidade ao noroeste. E aí ele continua dizendo, né, que jovens, garotas, estariam constantemente desaparecendo nessa cidade, toda noite. E aí mostra, né, uma garota e um garoto, né, nessa suposta cidade. O garoto segurando uma espécie de lanterna e a garota de repente ela some, deixando o garoto sozinho ali. E aí o corvo falando, né, estão desaparecendo, né, as garotas. E para ele encontrar a verdade por trás desse mistério, desse misterioso demônio, né, que estaria raptando ali as garotas à noite. E aí termina o capítulo, né, com essa parte final aqui mostrando, né, uma garota sendo raptada e ela simplesmente desaparece, né? Mostra ela com um garoto e aí ela de repente cai e some, deixando apenas um chinelo e uma bolsa, aparentemente. Isso mesmo, uma bolsa. E aí termina o capítulo 9, né, com o Tanjiro recebendo ali a sua primeira missão, na verdade, né, após ele receber a espada. Muito bem, então esse foi o capítulo 9, né, do mangá de Kimetsu no Yaiba. Então se você quiser ter mais detalhes, né, confere lá o 9º capítulo do mangá. Então aqui a gente está vendo, né, em forma de podcast aqui, a gente falando com vocês aqui o que aconteceu em cada episódio. A gente já sabe, né, que esse mangá e o anime é um grande hit, né? Mas eu quis voltar, né, a rever sobre no caso eu já assisti o anime, mas o mangá não. Então eu tive essa vontade e quis compartilhar com vocês aqui essa minha experiência, né, acompanhando o mangá de Kimetsu no Yaiba. Bom, então foi isso, né? Então gostaria de pedir a você que curta, compartilhe, comente o que você achou do mangá. Não é a mesma coisa, né, de estar lendo ou vendo o anime e tal, mas essa é a minha proposta aqui, né, de estar comentando a respeito daquilo que eu estou vendo no momento. Então, no caso aqui seria Kimetsu no Yaiba, que eu estou acompanhando. E se alguém tiver interesse, né, então seria uma oportunidade de estar compartilhando com essas pessoas. E para quem não conhece também, seria bem legal de estar trazendo essas pessoas, né, a conhecer uma obra que foi marcante para a minha geração, para a nossa geração aqui. Ela é bem comentada, diariamente você vê alguém falando sobre Kimetsu no Yaiba.
Então eu volto aqui no mangá e tal, eu vejo coisas interessantes que eu perdi no anime, que eu não lembrava mais. E então a história, né, ela é bem legal e bacana de acompanhar, né, falando a respeito de um garoto que ali sofreu essa tragédia no mundo onde que demônios, né, atacam à noite. Esses demônios é interessante, né, porque os demônios eles são bem diferentes mesmo. Eles não têm nada a ver com o mundo espiritual, né? Eles são físicos, né? Ele é como se fosse um humano melhorado, como se fosse um vampiro, eu diria assim. Só que em vez de um vampiro que suga sangue, o demônio ele devora, né, humanos, e eles têm aparência bem similar a humanos mesmo. E tem as suas fraquezas, né? No caso seria a espada que corta eles, sendo feita, né, de um material específico que tenha, né, ligação próxima do Sol, né, esses materiais que sejam, né, bastante expostos ao Sol. Então essa é uma das fraquezas dele, né, o Sol e essa espada de ferro com materiais específicos. Então a gente está acompanhando a evolução do Tanjiro, sendo bem bacana. Tem algumas partes engraçadas, né, que a gente vê aqui, outras também bem emocionantes. E o Tanjiro com a sua personalidade, né, de garoto bondoso e tal, que quer superar, né, a tragédia que aconteceu com a sua família e alcançar a cura da sua irmã, né? Então por isso ele sai caçando demônios para perguntar para esses demônios a cura, para tornar a Nezuko, a sua irmã, humana de novo. E a Nezuko é um demônio, né, bastante diferente, não tem essa sede de sangue, né, para devorar os humanos. Bom, pessoal, então é isso. Essa foi a história do oitavo capítulo, do nono capítulo, onde o Tanjiro vai para sua primeira missão e a gente acompanha no próximo episódio o 10º capítulo. Então peço a você que confere aí o link na descrição a respeito do curso que eu falei, tá? Um curso que eu sou afiliado, que estou compartilhando com vocês aqui, esse curso que me ajudou no momento que eu queria, né, fazer algo na internet, que eu poderia estar ganhando dinheiro com a internet e tal. Me ajudou bastante, então confere no link aí a respeito do curso. E nos segue também nas redes sociais, se você quiser apoiar também o canal, o link aí na descrição. Então a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até a próxima.